Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e fomos refutados. Um blog aleatório conseguiu refutar todo o movimento monárquico. Só que não. E hoje eu vou responder esse hater. Então já deixa o seu like, se gosta do conteúdo e quer mais vídeos como esse, considere fazer uma colaboração no Apoia-se. Siga-me também no Twitter e no Instagram para aquele contato mais direto. Lá tem material novo todos os dias. E vamos logo ao que interessa. Assim como um direito do povo eleger governantes, é um dever seu garantir os direitos à próxima geração. Uma geração não tem o direito de impedir a outra de escolher seu próprio governante. Isso seria uma defesa aberta da tirania. Como diria São Tomás de Aquino, e não é preciso ser católico, nem mesmo cristão para reconhecer sua inteligência, a monarquia é o melhor sistema, desde que seja temperada com aspectos democráticos e aristocráticos. Em primeiro lugar, democracia não se resume a voto. Se você pensa assim, não está preparado para debater sobre o tema. Segundo, em uma monarquia constitucional parlamentarista, os governantes continuam sendo eleitos. O poder legislativo, ou seja, a Câmara e o Senado, são formados por pessoas eleitas pelo povo, assim como o executivo, que hoje fica com o presidente, seria confiado ao presidente do conselho, o nosso primeiro-ministro, que seria um deputado líder da maioria na Câmara. Fora eles, teríamos outros dois poderes, o judiciário e o moderador. Esse último caberia ao imperador, e eles não são governantes, mas sim estabilizadores. Os monarquistas dizem que o rei governa para as próximas gerações e não para as próximas eleições. O fato dele não governar para as próximas eleições é verdade. Como o monarca não é eleito, não necessita de aprovação popular. Segundo José Murilo de Carvalho, a elite política do Império, até pela ação de Dom Pedro, que fiscalizava de perto todas as nomeações dos funcionários, tinha também, graças ao exemplo da coroa, um alto padrão de comportamento ético. Esse é o dever do monarca. Ele não tem promessas de campanha, obviamente, porque não é eleito. Ele não faz política. Seu papel não é governar, mas sim reinar. Isto é, garantir a estabilidade do sistema para que os parlamentares possam fazer a política sem instabilidades. E principalmente, ele evita que um poder tome o lugar do outro, como, por exemplo, o STF roubar da Câmara o poder de criar leis. Agora, um soberano não precisar de aprovação para reinar é mentira. Uma monarquia visa a liberdade, e se seu povo quiser, tem um poder nas mãos para mudar o regime. O papel da família real, dizem os monarquistas, é servir de exemplo. O rei é o pai da nação. Porém, estamos cansados de ver escândalos recorrentes em monarquias. Não raramente, a família real usa de seu poder para favorecer determinados grupos. Além do mais, o monarca, por ter nascido em berço de ouro, nunca saberá como é ser pobre. Assim, nunca terá como representar diretamente quem vive na pobreza. Joaquim Nabuco dizia que, para o imperador, a monarquia devia existir por si só, sem trocas de favores. Não valia a pena fazer clientes. Para ter que se defender, não valia a pena viver. O império não fez toma lá da cá para viver, coisa reconhecida até por republicanos. E isso é quase uma norma monárquica, onde os escândalos não são roubos bilionários, mas sim, no máximo, aquilo que fazem na cama. E quanto à representatividade, a história mostra que as monarquias são muito mais adeptas ao progresso sociopolítico, coisa que, além de assegurar sua sobrevivência, garante a união e a continuidade, bases para o amadurecimento das instituições. Isso cria um sistema adequado às necessidades do país. Assim, as políticas sociais, como na saúde, na segurança e na educação, saem do papel. Isso é representação. E lembre-se, nascer com ou sem dinheiro não influencia seu caráter. Tanto que o pobre operário que chegou à presidência da República hoje está enjaulado em Curitiba por corrupção. A maioria das monarquias do mundo também bancam privilégios para seu governo e para a família real. A máquina pública brasileira numa monarquia seria muito maior e provavelmente mais cara, posto que a família real não iria acabar com os gastos. Já dizia Dom Pedro II, enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos. Também entendo que despesa inútil é furto à nação. Será que Sua Majestade estava falando isso para agradar eleitores? É claro que não.
Ele não era eleito, mas conseguia, por sua força moral, fazer entrar esse ideal na classe política. Há um discurso do último primeiro-ministro do Império, o Visconde de Ouro Preto. Enquanto houver possibilidade de reduzir a despesa em R$1, não tem os poderes do Estado o direito de aumentar R$1 de impostos. No Brasil, uma corte luxuosa seria inviável, e nem queremos isso, fora que o Império nunca teve o hábito de festas e luxo com palácios e banquetes. Isso começou na República. A maioria das monarquias são países pouco populados e ou pequenos. Como a maioria dessas monarquias são governos cuja população não chega nem à metade da população de um país como o Brasil, fica impossível prever os reais efeitos positivos. Isso não faz sentido, por dois motivos: Canadá e Austrália, que apesar de terem populações menores que a do Brasil, no passado nossa república abrigou o mesmo número de habitantes que eles possuem hoje, e mesmo assim não funcionava. Fora que a definição de império é uma vasta extensão, e o Brasil tem isso, com uma grande população, e o Brasil tem isso, com várias culturas, e o Brasil tem isso. É por isso que éramos um império, e não um reino. A maioria dos monarquistas afirma que a república é ilegítima, pois foi instaurada por um golpe. Pouco importa como foi instaurada. O que importa é a aceitação do mesmo. Além do mais, em 1993 ocorreu um plebiscito, onde a população votou entre monarquia e república, com esmagadores votos a favor da república, ficando claro a rejeição da impossibilidade de decidir nosso governante. Isto, a proclamação da república, foi um mal. A nação ficou atônita e as opiniões divergentes não se puderam pronunciar. Ainda há de haver revoluções, e o sangue que não correu a 15 de novembro ainda há de correr. Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente. Houve derramamento de sangue em resistência ao golpe republicano, que nasceu via fuzilamentos em massa, espancamentos de negros fiéis à coroa e prisão de opositores, fora as ditaduras e perseguições que esse movimento gerou ao longo do século XX. Se isso não importa para você, no mínimo seu senso moral é estranho. Fora que estamos no Brasil. Infelizmente, coisas básicas podem ser complexas para algumas pessoas. Aqui a maioria não conhece sistemas de governo para poder escolher o melhor. Se um monarca não depende de aceitação popular para permanecer no poder, não há razões para acreditar que seus interesses coincidirão com os do povo. Montesquieu afirmava que o homem tem a tendência de abusar do poder. Para que não abuse, é necessário que o poder limite o poder. E como ele pode ser limitado, sendo diluído? E qual sistema melhor oferece essa divisão? A monarquia, pois ela de fato separa o Estado do governo, e além disso, o Estado não fica vulnerável a um grupo político. Como diria Max Weber, um monarca cumpre uma função que está fora do alcance de um presidente, restringe a ânsia de poder dos políticos, pois ele ocupa de forma definitiva o cargo supremo da nação, a chefia de Estado. Nesse modelo, um bom imperador pode usar sua influência para fazer bem ao país. Mas e se Sua Majestade for fraco? Graças ao sistema de freios e contrapesos da monarquia, um mal imperante não consegue fazer um mal real e duradouro. Isso porque o parlamento, os conselheiros de Estado, a imprensa, a opinião pública e afins tendem a conter o homem que se chama imperador, quando ele não tem boas qualidades, pois nessa instituição a opinião pública é um poder regulador, de fato. Numa monarquia, o rei é um indivíduo que se preparou desde criança para assumir o poder. Neste ponto, a monarquia parece levar a vantagem num primeiro momento. Porém, esta forma de tecnocracia ignora o fato de que pessoas de distintas áreas podem trazer conhecimentos à política. Do contrário, a política perderia seu sentido de âmbito público, reduzindo-se meramente a uma atividade administrativa. Como falou Monteiro Lobato sobre Dom Pedro II, o fato de existir na cúspide da sociedade um símbolo vivo e ativo da honestidade, do equilíbrio, da moderação, da honra e do dever bastava para inocular no país, ainda em formação, o vírus das melhores virtudes cívicas. O que a coroa faz é tirar da briga política partidária a representação do Estado, onde um príncipe herdeiro é forjado para conhecer todo o país, sua história e necessidades, assim como conseguir inspirar o povo para ser sempre a melhor versão de si. Agora, quem está falando que pessoas das mais diversas áreas não poderiam entrar para a política e trazer novidades? Parece que alguém não conhece a diferença entre chefia de Estado e chefia de governo, e está sendo um palpiteiro.
Os monarquistas dizem que numa república, os políticos cuidam do dinheiro como se fosse propriedade alheia e, portanto, não estão interessados na integridade do erário público ou no controle de gastos. Partindo do pressuposto que o monarca disporia do erário como se fosse seu bem, este argumento estaria certo. Infelizmente, para os monarquistas, o patrimonialismo não é visto como legítimo nem mesmo em governos monárquicos atuais. Já dizia Lima Barreto, foi a república que deu tão nojenta afeição aos homens públicos. Parecia que o império reprimia tanta sordidez. Ele tinha a virtude da modéstia e as implantou em nós. Mas proclamada a república, o Brasil perdeu a vergonha e seus filhos ficaram capachos para sugar os cofres públicos. Essa ideia de que um monarca é dono de tudo só pode ter saído de algum desenho da Disney, pois na verdade um soberano é apenas mais um funcionário público. A Constituição está acima dele e ele tem de obedecê-la como qualquer cidadão. Dizem que a monarquia faz com que os índices de corrupção caiam. Entretanto, os países menos corruptos apresentam uma coincidência, que é a forma de governo parlamentarista, seja monárquica ou republicana. A conclusão é óbvia, é o parlamentarismo, não a monarquia, o responsável pela baixa corrupção. Esse texto responde bem à questão. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime, na monarquia, o homem que tinha certa noda em sua vida era um homem perdido para todo sempre. As carreiras políticas lhe estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam que, acesa no alto, guardava redondeza, como um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade. Rui Barbosa, um dos pais fundadores da República Brasileira.